Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho, ou melhor, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. O capítulo 5 fala da liberdade cristã, mas nós vamos ler do verso 16 até o verso 26. Amém? A Bíblia diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém, povo de Deus. Pai, esta é a tua palavra, cremos que ela é poderosa e que ela é reveladora. E o que nós oramos, Pai, para que haja revelação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, traga, Senhor, a unção, ó Deus, por meio da qual nós possamos, ó Deus, e podemos transpor, Deus, os muros da incredulidade, do ceticismo. O Senhor nos leve e nos conduza para um lugar seguro, onde nós estaremos, ó Pai, crendo, ó Deus, nas promessas, na sua direção. Pai, estejamos sendo movidos pelo seu Espírito Santo nesta hora, para sermos tomados por esta unção, por essa glória, pelo seu favor, pela sua graça. Que o Senhor use, Deus, o pregador nesta hora, que ele seja a boca de Deus, que todos aqui que estão recebendo essa palavra, recebam também com o coração aberto, receptivo, seja uma terra boa, que essa semente produza muito fruto, para a glória do seu nome. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Diga glória a Deus. Queridos, nós na semana passada ministramos sobre ministros de uma nova aliança. E falamos no texto de 2 Coríntios capítulo 3, exatamente que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, e sim nós estamos debaixo da lei do Espírito e vida. Ou seja, hoje eu e você estamos debaixo de uma nova aliança, através da qual nós nos movemos, não mais controlados pela nossa carne caída, por nossa carne que é tendenciosa ao mal, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Então, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo está afirmando que estes não estão debaixo da lei, porque o que governa a nossa vida não é mais a lei do pecado e da morte, senão o Espírito da vida, que Cristo nos deu. Amém? Quantos estão vivos aqui, pode dizer glória a Deus?
Então nós recebemos da parte de Deus o Espírito que nos deu vida. Se por outro lado, quando nós falamos na semana passada, havia uma lei, havia uma realidade da letra, e esta letra matava, agora o Espírito dá vida. Você recebe essa vida em nome de Jesus? Então existe uma realidade espiritual que governa agora o meu e o seu coração, a minha e a sua vida, que é o Espírito de Deus. E eu quero falar nessa noite, como falei pela manhã, a mensagem que vai nos conduzir à vida no Espírito. A propósito, o nome dessa mensagem é Vivendo no Espírito. E o texto que salta aos olhos, o versículo que nos remete a essa realidade, de forma bem específica, está aqui no versículo de número 25, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você puder repetir, diga: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu fui buscar também uma outra tradução, e na nova tradução na linguagem de hoje, eu achei bem interessante, porque diz assim, que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Ou seja, é para nós entendermos que existem dois momentos da nossa vida, porque parece tão natural, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, e deveria ser, mas essa nova tradução, ela traz algo interessante, que o Espírito de Deus que nos deu vida, ou seja, nós vivemos no Espírito, ou seja, então agora nós temos vida por causa do Espírito. Nós temos vida porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora Ele nos deu vida, e Ele nos deu por meio do seu Espírito. Amém, Jesus? Então aqui diz que o Espírito de Deus que nos deu vida, ou seja, nos deu vida, estávamos mortos, que Ele também controle a nossa vida. Então uma coisa é sairmos da morte, outra coisa é vivermos na vida. Nós fomos tirados da morte pelo Espírito Santo, e agora temos que deixar que o Espírito Santo nos conduza à vida, uma vida que seja abundante, sabe? Mas tudo isso nós precisamos entender à luz da história do homem e da humanidade. Quando Deus criou o homem, está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 27, ou Gênesis 2, versículo 7, a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e está escrito que ele passou a ser alma vivente. Então todos nós recebemos o sopro de vida, todo ser humano recebeu o sopro de vida, e esse ser humano então passou a ser alma vivente. Mas quando o homem pecou, a sua alma, que tinha vida, que tinha esse fôlego, começou a experimentar sentimentos que jamais havia experimentado até então. Sentimentos estes como o medo, a vergonha, a culpa e outras coisas mais passaria a experimentar o coração do homem, a alma do homem. E o mais trágico de tudo, o homem também passaria a experimentar a morte. Exatamente por causa do pecado. Mas, quando Deus enviou o seu Filho, Ele nos deu o Espírito vivificante. Eu vou dar uma chance de você apertar o modo fé e dar um glória a Deus, porque quando Deus enviou o seu Filho, Ele nos deu o Espírito vivificante. Sabe, essa é uma realidade. Jesus vem e dá agora para nós não apenas o fôlego de vida, mas Ele dá agora um espírito de vida. Ele nos recria agora a imagem dEle mesmo. E por meio de Jesus nós fomos resgatados de uma herança terrena, de uma herança carnal, de um legado de morte. Por isso Paulo vai dizer, fazer comparações na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar
sobre o homem terreno, ou o homem carnal, e o homem espiritual, o homem celestial. E ele diz em 1 Coríntios 15, 48, como foi o primeiro homem, o terreno. Quem é o primeiro homem, o terreno? Adão. Tais são também os demais homens terrenos. Ou seja, todos nós que descendemos de Adão somos homens terrenos. Mas ele continua dizendo, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, quantos estão em Cristo Jesus? Então agora você é um homem celestial, que vive nesta terra. Você não é mais um homem terreno, um homem carnal. Você é um homem espiritual, um homem celestial. Quem crê nisso? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Sabe, essa é uma realidade que está sobre a sua vida. E exatamente porque nós não nos empolgamos com isso, nós continuamos vivendo aquela vidinha. Uma vida que não é guiada pelo Espírito. Eu vim aqui hoje para dizer que você precisa viver no Espírito e andar no Espírito. Ou seja, o mesmo Cristo que soprou agora vida em você, Ele quer que o Espírito de vida te conduza a esta vida abundante com um propósito, uma vida que valha a pena ser vivida. Sabe, Deus planejou em Cristo isso. Deus tinha um plano desde a eternidade. Evidentemente, com a entrada do pecado no mundo, a terra, ela se tornou desordenada, desequilibrada. O caos chegou na terra. Na terra, por conta do pecado, passou a haver o quê? Medo. Então na terra há medo, mas no céu há esperança. Na terra há tristeza, mas no céu há alegria. Na terra há guerra, mas no céu há paz. Na terra há maldade, mas no céu há... Só quem está vivo aí, pelo amor de Deus. Tá bom o som aqui? De manhã o povo estava mais pentecostal, querido, só quero avisar isso. Na terra havia medo, na terra há medo, no céu há esperança, na terra há tristeza, no céu alegria, na terra há guerra, no céu há paz, na terra há maldade, no céu há, na terra há ódio, no céu há, na terra há morte, no céu há vida. Aí você começa a ficar preocupado, porque, poxa, então, o que eu posso esperar de um mundo assim? Na verdade, o que o mundo pode esperar de você? Porque o céu está dentro de você. Por isso Jesus, quando orou para o Pai, Ele não disse, Pai, tire-os do mundo. Não, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O problema nunca foi estar nesse mundo, o problema sempre foi o mundo estar dentro de nós. Na verdade, quando João vai falar e registrar a oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 do Evangelho, ele vai falar, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, é Teu Filho Jesus, a quem Tu enviaste. Quem conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus verdadeiro? Quem conhece o Filho desse Deus que Ele enviou? Então, essa é a eternidade, e ela está dentro de você. Então você tem a eternidade dentro de você, você tem o céu dentro de você. A pergunta é essa, mesmo vivendo nessa terra, nesse mundo, nós precisamos atrair o céu para a terra. Jesus fez isso no seu ministério público, agora Ele passou o bastão dizendo, é com vocês. Jesus disse, eu fui enviado no mundo, nesta oração, e agora eu os envio ao mundo. Esse mundo caído, esse mundo que é um caos, esse mundo que há maldade, esse mundo que há ódio, esse mundo que há morte, esse mundo que há guerra, esse mundo que há tristeza, esse mundo que há pecado, eu envio agora os meus filhos, pequenos Cristos, para que eles tragam o céu para a terra,
para que eles tragam a eternidade para a terra, para que onde houver tristeza, vai ter que haver alegria, onde havia ódio, vai ter que haver amor, e onde havia morte, vai haver vida. Porque nós não podemos dar o que não temos, mas hoje o Senhor encheu o nosso tanque de vida, vida eterna. Você pode transmitir essa vida para alguém? Sabe, mas como viver diante dessas situações, no mundo desequilibrado, desajustado, nesse caos, e trazendo a imagem do que é celestial? Eu quero falar em 3 coisas que você precisa guardar no seu coração, e não apenas isso, mas viver na sua vida, para alcançar exatamente esta realidade espiritual. Porque como nós dissemos, nós todos que nascemos de novo, nós já vivemos no Espírito. Eu sei que alguns costumam dizer, não, esse aí não está vivendo no Espírito. A vida é pelo Espírito, se não tiver Espírito está morto. E se você nasceu de novo, você é templo do Espírito. Então você recebeu vida pelo Espírito quando você estava morto em seu pecado e delito. Isso é fato. Agora, Paulo está nos dizendo, não é para só viver no Espírito. Isso é uma realidade, é para o quê? Andar no Espírito. E é por isso que você hoje precisa sair daqui e falar assim, eu vou andar no Espírito. Amém? Diga assim, eu vou andar no Espírito. Porque eu já vivo no Espírito. Aliás, eu só estou aqui porque eu vivo no Espírito. Amém? Quem está entendendo isso? Quem pode dar um glória a Deus? Então a primeira coisa, para que você traga essa realidade, essa imagem do celestial, é exatamente pensando nas coisas lá do alto, e não apenas nas coisas que são aqui da terra. Por que uma pessoa, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo o espírito de vida, mesmo tendo o espírito de Cristo vivificante, ele ainda não consegue andar, se mover no Espírito? É porque ele ainda está pensando muito nas coisas daqui de baixo, ele ainda está pensando muito nas coisas terrenas, ele não consegue verticalizar, ele não consegue levantar os olhos, olhar para o céu, ele não consegue pensar nas coisas lá do alto. Mas hoje eu e você somos chamados a levantar os nossos olhos, erguer a nossa mente para aquilo que vem lá do alto, e não somente daquilo que está aqui nessa terra. Sabe, você, como eu disse há pouco, não é mais um homem segundo Adão, você agora é um homem segundo Cristo, e se o primeiro era terreno, carnal, agora o segundo é celestial, espiritual. Então assim é o seu DNA, a sua natureza, as coisas dessa vida são parte da sua vida, enquanto ele não vem, mas nós sabemos que essa não é a nossa pátria, a nossa pátria está no céu. Diga, minha pátria está no céu. Então você tem que pensar nela, sabe, você tem que pensar nela, você tem que pensar no amado. Amém? Quem pensa no amado? Às vezes a gente pensa mais no boleto que vai vir amanhã do que Jesus vai vir amanhã. Ah, pastor, então eu vou rasgar os boletos? Não estou falando isso. Quem disse isso? Só que sabe, a chave é essa. Muita coisa da terra, muito terreno, muito carnal, aí não anda no Espírito, anda na carne, embora já tenha vida, só que a vida que Deus te deu não é para viver aquela mesma vidinha de antes, preocupado com os boletos, preocupados com a baladinha, preocupado com a carnalidade, preocupado com as coisinhas dessa vida. Não, querido, agora a sua pátria está no céu, agora você não está computando mais como prioridade 70 e 80 anos que nós em média vivemos aqui, você está preocupado com a eternidade, quem você vai poder levar para lá. Tem algum crente aqui nessa noite? Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno. E você tem que entender que eu não estou falando que você não deve viver a vida aqui, porque nós estamos aqui, Jesus não falou para nos tirar daqui. Ele não orou o Pai pedindo para que nós fôssemos tirados daqui. Aliás, Ele tem segundas santas intenções que nós permaneçamos aqui por um tempo. Porque, como eu disse, num mundo cheio de caos, de tristeza,
de falta de esperança e de morte, precisa de pessoas que já receberam a alegria, a esperança e a vida. E essa pessoa está do seu lado. E ela precisa agora viver no Espírito e andar no Espírito de Deus. Então ela precisa o quê? Pensar nas coisas que vêm lá do alto. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 2. E a Bíblia diz assim: pensem nas coisas lá do e não nas que são aqui da terra. Pensem nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram para o mundo, para este mundo. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, naquele dia. Amém? Sabe, nós precisamos entender isso. Quando Paulo escreveu aos de Colossos, essa verdade era uma mudança, uma verdadeira mudança de foco, para que eles tirassem os olhos do caos, do problema, e colocassem os olhos naquele que tem todo o poder para resolver o caos e para resolver os problemas. É pensar naquilo que o Pai está pensando. Sabe, hoje eu e você precisamos pensar naquilo que o Pai está pensando. Nós precisamos, sabe, ter o nosso coração pulsando na cadência do coração do Pai. E é tão bom viver assim, porque quanto mais nós verticalizamos, pensamos, sabe, nas coisas do alto, nas coisas do Pai, mais o Senhor contempla as coisas que nós temos que ser contemplados aqui na terra. É interessante porque quando nós estamos pensando nas coisas do alto, nós estamos cogitando as coisas de Deus, o nosso coração pulsa por aquilo que pulsa o coração do nosso Pai. Então tudo que nós pedimos normalmente vem ao encontro daquilo que está na vontade de Deus, e tudo que nós pedimos segundo a vontade de Deus, Deus faz. Então aqueles probleminhas aqui terrenos que a gente fica preocupado e fica angustiado e fica mentalizando tudo isso, sabe, sendo como se fôssemos ainda Adão, terreno, carnal, essas coisas são dissipadas no poder do nome de Jesus. A nossa vida agora está oculta em Cristo Jesus. A nossa vida agora, ela assume uma outra dimensão, a dimensão celestial. E é bom entender isso, porque os céus não estão em crise. E se eu tenho o céu e a eternidade dentro de mim, eu não posso viver em crise. Eu posso viver momentaneamente, passando por tribulação, aflição, mas eu creio que Jesus é o meu Redentor. Em breve Ele se levantará. Amém, Jesus? Quantos creem nisso? Então você precisa pensar nas coisas do alto. Quanto você tem pensado nas coisas do alto, frequentemente? Você tem pensado mais no boleto de amanhã ou na volta de Jesus Cristo? Você tem pensado mais, sabe, no seu trabalho, ainda que seja uma plataforma ministerial para cumprir um propósito de Deus, mas pensando no seu trabalho para ganhar dinheiro, ou pensando no seu trabalho como essa plataforma ministerial para levar a palavra de Deus? Porque a questão não é esquecermos as coisas que estão aqui, é pensarmos nela à luz da mente de Deus. É pensarmos tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que empreendemos, tudo aquilo que nos está em volta tem um propósito celestial. Porque tudo que não for celestial é secundário. Tudo que não for celestial apontar para o céu é secundário. E aí eu aproveito esse gancho para falar do secundário, é que além de você ter que buscar as coisas, pensar das coisas do alto, você precisa, então, em segunda instância, a primeira é essa, pensar nas coisas do alto. A segunda é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas.
Sabe quando isso foi dito? Foi dito por Jesus no Sermão do Monte, que está registrado ali em Mateus 5, 6 e 7. Os capítulos 5, 6 e 7 trazem a maior de todas as pregações, o sermão dos sermões. Alguns teólogos dizem que ali está contido um código de ética, coisas práticas da vida cotidiana. E sabendo disso, entendendo o coração humano que se turba muito facilmente, Jesus fala: não andem ansiosos. Nesse trecho de Mateus 6, Jesus vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida, ou seja, as preocupações da vida. E ele vai dizer exatamente isso, que você não precisa se preocupar demasiadamente, você não precisa ficar angustiado com coisas que são daqui da terra, como comer, beber e vestir. Ele fala: por que você está preocupado com o que você há de vestir, que há de comer, que há de beber? E ele começa a usar alguns exemplos. Vocês estão vendo aí os lírios do campo, como eles são lindos, bem vestidos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se o lírio do campo é uma erva que hoje nasce, amanhã seca e é jogada no fogo, será que você não vale muito mais do que um lírio do campo? E o Senhor não pode te honrar com muito mais do que Ele honrou com uma erva que vai ser queimada? Aí, se não bastasse, também Jesus fala: você está preocupado então com o que comer? Olhe para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, no entanto, o Pai as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? E eu vim aqui para dizer que vocês valem muito mais do que as aves dos céus, e que vocês valem muito mais do que os lírios do campo, porque vocês são as primícias da criação do Pai. Sabe, o Espírito Santo está em vocês, se move em vocês, vocês são a menina dos olhos de Deus. Então hoje você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus, a Bíblia diz, Paulo também escreveu aos Romanos dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos em 2025, e 2025 é o ano da alegria. O ano da alegria. Sabe, você quer experimentar alegria verdadeira, alegria de verdade? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando você busca o reino de Deus, não o reino deste mundo, não as coisas deste mundo, mas busca o reino de Deus, que não é comida nem bebida, você vai experimentar a justiça de Deus, você vai experimentar a paz de Deus, e você vai experimentar a alegria no Espírito Santo. Tem algum crente aqui nessa noite? Sabe, você vai experimentar o melhor desta terra, porque o melhor desta terra não é algo terreno, é algo espiritual que está aqui, é a presença de Deus, a presença do Espírito, é ter paz, é ter a justiça, a justificação diante de um Deus santo, é poder se alegrar, ter gozo na presença dEle por meio do Espírito Santo. É isso que o Senhor está nos levando nesta noite a buscar. Se você hoje vive no Espírito, você precisa se mover no Espírito. Se hoje o Espírito Santo te tirou do lugar de morte, te redimiu do pecado e dos delitos, agora você precisa viver e mover e andar no Espírito Santo também. Jesus, ele mostra, na verdade, escalas de valores. Jesus mostra aqui a verdadeira escala de valores. Jesus, em nenhum momento ele fala que não é importante comida, porque ele mesmo comeu. Ele não fala que não é importante bebida, porque ele mesmo bebeu como homem. Ele não fala que não é importante vestuário, porque ele se vestiu. Ele só está ajustando e mostrando a verdadeira escala de valores. Acima destas coisas, ele está dizendo, acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Sabe? E essa comunhão espiritual com Deus é uma consequência daquilo que nós ocupamos no nosso pensamento. Pensamos nele, pensamos nas coisas do alto e buscamos então o reino dele aqui na terra. O reino de Deus, que não é comida nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu quero te falar nesta noite, você não vai ficar em desvantagem. Você não vai ficar em desvantagem. Porque às vezes o crente acha que está em desvantagem. Porque às vezes no trabalho, a pessoa que não tem compromisso nenhuma com o reino de Deus, ela dedica só a ganhar dinheiro, a ser o melhor naquilo que ela faz. E aí você se sente às vezes pressionado a ser tão bom quanto. Mas deixa eu te falar, quem te pôs nesse trabalho primeiramente foi Deus, o Pai. Quem te sustenta não é o seu chefe no trabalho, é Deus, o Pai. Quem promove e remove é Deus, o Pai. E se Ele está na sua vida, você não precisa ficar, como diz o salmista, invejando o ímpio, achando que você está perdendo tempo, porque na presença de Deus, você está na eternidade, você está no Kairos. Sabe, às vezes um jovem acha que está perdendo tempo, você não está perdendo tempo, você está fazendo o quê? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez alguém no trabalho, não estou perdendo tempo, estou cuidando das coisas de Deus, e tem pessoas que estão cuidando das coisas aqui, desta terra, estou perdendo tempo. Você não está perdendo tempo, você está cuidando daquilo que mais precioso tem. E a Bíblia diz, e quando Deus diz, é fato, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Você nunca jamais ficará em desvantagem, em desfavor, porque o favor de Deus já está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade. Ela está abundantemente sendo derramada sobre a sua vida. Todas essas coisas, o que são todas essas coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, o que tira o sono. Agora, todas essas coisas também podem ser coisas que não são necessariamente materiais, porque uma pessoa, talvez que você nem saiba, talvez no seu trabalho, que supostamente não está tendo perda de tempo, está se envolvendo cada vez mais no trabalho, mas ele pode ter até uma cama, né? Uma cama daquelas, até tem choquinhos, né, para dormir, mas não consegue dormir. Talvez ele tenha uma casa, mas não tenha um lar. E eu quero te falar que Deus quer te dar, não coisas apenas materiais, Ele pode te dar, mas Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria no Espírito, Ele quer trazer a justiça dEle na sua vida. Você querer nisso, você toma posse disso? Sabe, hoje você precisa sair daqui certo disso, porque esse é mais um passo em direção a se mover, não apenas viver, mas se mover no Espírito, andar no Espírito, pensando nas coisas do alto e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E finalmente, você precisa ter o mesmo sentimento de que houve também em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então, além de você pensar nas coisas do alto, além de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você precisa ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque primeiro você pensa, depois você sente, depois você faz. Mas agora o Paulo está dizendo, você precisa sentir, você precisa trazer também a existência de Cristo hoje em você, ou seja, trazer em Cristo a imagem do que é celestial. E nesse mundo, nesse reino celestial, é exatamente a humildade que conta, é o servo que conta. Deus, Ele não pode contemplar pessoas orgulhosas. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas a Bíblia diz que Ele dá graça ao humilde. Ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus é se esvaziar. E hoje eu vim aqui também para dizer isso. Se talvez você acha que está diminuindo muito, talvez, diferentemente do que você está pensando, isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Porque você está parecendo mais com Jesus, se você está se esvaziando. Sabe, hoje você precisa entender quem vai entrar em cena, se é o Adão ou se é Cristo. Quanto mais você tem orgulho, quanto mais você busca justiça própria, quanto mais você quer aparecer, fazer e acontecer, então mais Adão vai aparecer. Só que Adão não resolve o problema, é verdade ou não? Agora, quanto mais você se esvazia, quanto mais você desaparece, quanto mais você está oculto em Cristo, quanto mais você sai de cena, mais o Cristo ressurreto aparece. E Cristo, o segundo Adão, o último Adão, ele resolve o problema. Então, para você hoje, precisa trazer a imagem do celestial, a imagem de Cristo, do servo humilde, do servo obediente, que não buscou o seu próprio interesse. Sabe, hoje nós estamos assim, vivendo um mundo, que é o mundo dos interesses, sabe, da soberba. Eu preciso ter, eu preciso disso. Não, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus, e eu preciso ter Cristo em mim, que é a esperança da glória. Eu preciso ter o mesmo sentimento dele. Por quê? Porque se Ele estiver governando a minha vida, então certamente eu vou andar debaixo das suas pisadas, eu vou andar sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu vou não apenas viver no Espírito, mas vou andar também no Espírito. Sabe, quantas vezes as pessoas dizem, mas eu não estou aguentando mais essa situação, eu não estou mais tendo estrutura, eu estou sendo muito humilhado. Será que Deus quer que eu seja humilhado? Talvez Deus queira que eu seja humilhado. Talvez Deus está me humilhando. Eu quero te falar que um pai não humilha o filho. Amém? Quantos pais nós temos aqui? Você seria capaz de colocar o seu filho em situação constrangedora, vexatória, humilhante? Você gostaria de fazer isso? Então deixa eu te falar, quando a Bíblia fala de humilhar, não fala que Deus vai nos humilhar, mas a Bíblia fala que nós devemos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. Jesus, Ele se humilhou. A Bíblia diz aqui, nesse texto que nós lemos, que Ele se humilhou no verso de número 9. Por isso também, no verso 8, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou, Ele se tornou obediente. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo o nome. A palavra é, nós nos humilhamos, lançamos fora o orgulho, a altivez, a soberba, o achismo, a justiça própria, o revanchismo,
pagar com a mesma moeda, nós lançamos fora, porque nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus. E o que acontece? Quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, em tempo oportuno, Deus nos exaltará. Nós nos humilhamos, Deus nos exalta. É isso que Deus tem para você, se você quer andar e viver no Espírito Santo. Ter o mesmo sentimento de Cristo é se colocar também como servo humilde, se humilhando debaixo de um propósito, de um plano, de algo que vai ecoar para a eternidade. A Bíblia diz que Jesus, quando foi ultrajado, foi maltratado, ele não revidou, ele não pagou com a mesma moeda, mas a Bíblia fala que ele se entregou àquele que julga retamente. Eu não sei qual causa você tem, eu não sei o que você está passando. Se você está passando por um momento, talvez de injustiça, talvez você está passando por um momento de aflição, talvez você está passando com alguma coisa no seu casamento, ou uma questão no trabalho, eu não sei qual que é a sua realidade, mas eu quero te falar que você está debaixo das mãos do Senhor, a mão poderosa, a destra de Deus, e o Senhor em tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Deus tem isso para os filhos, Deus tem isso para os filhos, mas os filhos precisam se entregar àquele que julga retamente. Quantas vezes nós nos entregamos à raiva, à ira, ao revide, à revanche, ao coração endurecido? Quantas vezes falta um perdão, falta pedir perdão, falta liberar um perdão sobre alguém? Por quê? Porque nós estamos tendo outro sentimento que não é de Cristo, mas o Senhor está te dizendo hoje: tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus está movendo isso hoje no seu coração, Deus está movendo isso em nós. Você quer andar no Espírito? Quem está vivo aí, você quer andar no Espírito? Então você precisa ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, pensando a mente de Cristo, sentindo com o coração de Cristo e andando com Cristo nessa vida. O Senhor está te guiando para isso nesse momento. Eu não sei o que você está vivendo, como eu falei há pouco, mas eu sei que o Senhor está falando no seu coração. Muitas vezes nós falamos: Senhor, como eu posso viver no Espírito, andar no Espírito, nesse mundo mau, nesse mundo que jaz o maligno? Mas sabe, para nós não existe outra maneira, porque o justo viverá pela fé. Precisamos andar crendo nas promessas de Deus, crendo que o Senhor está no controle, crendo que os céus não estão em crise, crendo na soberania de Deus, crendo em milagres, crendo naquilo que o Senhor faz, que fez e fará. Se nós andarmos na carne, nós herdamos apenas as coisas de Adão, estaremos fadados a exatamente termos uma vida desordenada, relacionamentos desordenados. Mas se nós andarmos no Espírito, nós andaremos por cima das condições contrárias deste mundo. Não importa o que você está vivendo, você pode andar por cima dessas coisas, desde que você ande no Espírito. No Espírito, Ele te leva a andar por cima deste mundo, por cima das tribulações, por cima do pecado, por cima de toda e qualquer situação que possa parecer contrária, porque em Cristo você está sentado nos lugares celestiais, e lá o Senhor intercede por você, Ele está orando por você, Ele está derramando graça sobre a sua vida. Pastor, mas está difícil. Então se esvazie mais um pouco. Quanto mais você se esvaziar, mais você está aparecendo com Ele. Quanto mais você se tornar oculto, mais o Cristo vai aparecer. E é o que nós precisamos fazer, deixar que Ele cresça e que nós diminuamos. Eu queria chamar você a ficar de pé nessa hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez hoje você entrou aqui e está nessa condição. Embora tenha vida no Espírito, porque Jesus já te deu vida, te deu a salvação, Ele habitou, tabernaculou em você por meio do Espírito, mas você não está conseguindo andar no Espírito.
E você precisa sair daqui andando no Espírito. Você ouviu isso? Você precisa sair daqui andando no Espírito. E você vai sair daqui andando no Espírito. Porque isso não é místico. Isso não é para alguns. Isso é para aquele que nasceu de novo. E você nasceu de novo. E no seu novo nascimento, a promessa se cumpriu da vinda do Espírito, e que habita em você, e que através desse Espírito você pode lutar e vencer. Sabe por quê? Às vezes a batalha está sendo difícil, porque você ainda está empoderado de Adão, do Espírito com E minúsculo. Paulo está orientando que existe uma luta entre a carne e o Espírito. Mas esse Espírito não é o Espírito humano, o Espírito com E minúsculo. A carne luta contra o Espírito de Deus, o Espírito com E maiúsculo. O Espírito de Deus é inimigo da carne. E quando nós, no espírito humano, tentamos fazer coisas que aparentemente sejam louváveis para vencermos, mas estamos ainda na carne, estamos em Adão, não reconhecemos pela fé o poder que há no Espírito Santo de Deus, nós sucumbimos. Talvez vencemos aqui e caímos ali. Não, Deus quer fazer frutificar na sua vida aquilo que já está dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você vive no Espírito, então você vai sair daqui andando no Espírito, frutificando o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a mansidão, a mansidão, o domínio próprio, porque você não está mais debaixo da lei. Então você está no Espírito, então contra essas coisas não há lei. Você não pode andar mais aprisionado, você é livre para fazer aquilo que você deve fazer, andar no Espírito, porque a sua carne já foi crucificada com Cristo, e agora você vive no Espírito, e precisa se mover no Espírito. Tem pessoas que já estão com olhos fechados, adorando, louvando, clamando. Faça isso. Não tem nada aqui nesse altar, na minha pessoa, que seja relevante, a não ser porta-voz de Deus para você. Então feche os olhos e comece a orar. Você precisa se levantar agora e dizer: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu nasci de novo, sou nova criação, e eu desejo, e agora no nome de Jesus eu elevo os meus pensamentos para o alto. Eu agora determino e declaro, minha mente é de Cristo, então eu libero agora meus pensamentos para pensarem, se ocuparem das coisas lá do alto, lá do alto, lá do alto, lá do alto. O Senhor está renovando mentes aqui, mentes que estavam travadas, mentes que estavam cauterizadas, mentes que estavam endurecidas porque estavam pensando apenas nas coisas aqui da terra. O Senhor está rompendo isso, destravando isso agora, 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 agora. Isso não é místico e não é mantra, isso é o poder de Deus. O Senhor está desatando para aqueles que já nasceram de novo. Se você já nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Você é tabernáculo de Deus. Ele escolheu tabernacular em você. Ele habita em você. Então agora você pode pensar nas coisas lá do alto.
lá do alto, as coisas de Deus, as coisas do Cristo, as coisas do Espírito. Você tem a mente de Cristo. Nenhuma batalha na sua mente vai prosperar. No nome de Jesus nós anulamos agora sofismas. Ei, Laramanás, sofismas. Nós anulamos agora todo sofisma, todo pensamento que depõe contra a nova criação, a nova natureza, a nova identidade que você tem em Cristo Jesus. Quebramos agora os sofismas da religiosidade, de peso. Sai agora. Sua mente é de Cristo. Pensamentos de paz e não de mal estão sendo infiltrados agora na sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Há uma conexão espiritual sendo ligada agora, para você pensar nas coisas do alto, e não apenas nas coisas aqui da terra. Deus está mudando o seu foco. Você consegue tirar os olhos do caos agora, do problema, das dificuldades, das tribulações, dos enganos. O Senhor está fazendo agora que você tenha bom ânimo, coragem, porque Ele diz: eu venci o mundo. O Senhor está trazendo agora um convencimento de que não há nada mais importante do que o reino dEle. Não existe outro reino tão relevante, tão importante, tão sublime. Não existe outro reino particular aqui na terra, muito menos o do príncipe deste mundo, ou um reino pessoal de projetos, em que pese, o Senhor pode usar tudo aquilo que você está empreendendo, mas o que você está empreendendo não é um fim em si mesmo, é um meio através do qual você vai buscar o reino de Deus e a justiça dEle. O Senhor está fazendo agora algo, mudando a escala de valores dentro de você, de dentro para fora, uma comunhão espiritual com Deus, invertendo agora os valores. Você está agora buscando, está crendo que a justiça de Deus, o reino de Deus estão disponíveis. E você vai aquietar o seu coração, porque mesmo dando prioridade para o reino de Deus e a justiça, você sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que você necessita, que você precisa, o Senhor está acrescentando. O Senhor está acrescentando. O Senhor está acrescentando agora. Ele está entregando nas suas mãos. Ele está entregando agora na sua casa. Ele está liberando agora. Ele está entregando agora. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor está tirando corações que estavam feridos, corações que estavam apáticos, corações que estavam endurecidos. Deus está colocando um coração de carne para que você sinta e tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, porque você é dele, você tem o coração dele. Ele está liberando agora esse coração compassivo, amoroso. E agora você pode andar. Você que vive no Espírito, você pode andar no Espírito. Faça um ato profético nesta hora. Eu não sei o que Deus está colocando no seu coração para fazer agora. Se levantar as suas mãos, que é se colocar as mãos sobre a sua cabeça, se é se mover, se andar, declarando que você está andando no Espírito. Mas faça um ato profético agora. Seja agora tomado pelo Espírito Santo. Se mova no Espírito. Receba essa herança espiritual nesta noite. Deus está fazendo algo maravilhoso, profético,
miraculoso nesta noite. Oh, aleluia. Oh, xalarabaxerere malarabas. Oh, menos de mim. Aleluia. Oh, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. será que você pode cantar isso? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. Cante isso, igreja. Levanta as suas mãos e deixa essa unção ser permeada na sua vida. Não resista ao marco espiritual sendo selado nesta noite. Isso, diga em voz alta, clame. Oh! Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa porção de Gálatas 5. Obrigado, Senhor, porque nós estamos no Espírito e temos um comando para andarmos no Espírito. Nós não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim do Espírito e da vida. Pai, nós não estamos mais debaixo de uma letra que mata, mas de um Espírito que vivifica. E nós nos moveremos assim. Nós, ó Deus, declaramos nessa igreja um marco espiritual em que não haverá nada, nenhum impedimento para que nós nos movamos assim. Que essa revelação dessa batalha seja a revelação da vitória, porque se a carne luta contra o Espírito está pronto e é forte. É o Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então hoje você recebeu algo de Deus. Você que já nasceu de novo, vive no Espírito, você vai andar no Espírito. Amém? Diga: eu vivo no Espírito e vou andar no Espírito. Amém? O Espírito que me dá vida é o Espírito que me conduz na vida. E como andar? Pensando nas coisas do alto, de Deus, buscando em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque se eu penso com a mente de Cristo, eu sinto com o coração dele, e eu vou andar com ele até o dia final. Amém, Jesus? Receba isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Uma semana de bênção e vitória em Cristo Jesus.